Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui assistindo mais um vídeo. Agora é o quinto vídeo dessa maratona de 1.235 questões. Você está super bem-vindo para assistir os próximos vídeos e os vídeos anteriores também. Hoje é mais uma surpresa, né? Mais uma maratona de questões. Vamos fazer juntos? Vou tentar ser mais sucinto, vamos conversar. Se você quiser comentar algo, né, fique à vontade, que os comentários sempre estarão abertos para vocês comentarem, tá bom? Então vamos ler aqui Revalida 2012 do INEP. Tá caindo, a maioria das questões são do INEP, né? A nossa meta é postar vídeo todos os dias e vamos conseguir todos juntos, tá bom? Até o dia da prova, vamos fazer todas as questões do Revalida INEP, do Revalida UFMT, do Revalida USP, UNIRG, todos os Revalidas que eu encontrei, eu coloquei, tá bom? Então você está da UFF também, então vamos fazer juntos, tá bom? Uma criança de 9 anos de idade é levada ao serviço de urgência com quadro de confusão mental e desidratação. Vocês perceberam que agora todo vídeo tem uma corzinha diferente, né? Para sempre mudar, né? Os pais relatam perda de 2 quilos nos últimos 15 dias, aumento de ingestão alimentar e sede constante. Ao exame físico, o paciente desidratado, 3 cruzes em 4, com hálito cetônico. Glicemia 560, alta, pH 7,2, bicarbonato 12, sódio 140 e potássio 5,7. Aqui que é muito importante para a gente também. Corpo cetônico e qual a conduta mais adequada para esse caso? Uma criança com confusão mental e desidratação, poliúria, polidipsia, perda de peso e hálito cetônico, o que que a gente tem que pensar? Isso mesmo que você acabou de pensar, cetoacidose diabética. Vamos ver aqui o que que a gente vai tratar. Se o potássio já está maior que 5,5, não é necessário, né, a reposição de potássio. O que que temos que fazer? Insulina e também a hidratação. Vamos ver aqui. Sistema de infusão contínua de insulina e hidratação parenteral com potássio e bicarbonato? Não, gente. Insulina de ação prolongada, glargina, hidratação oral com soro e bicarbonato de sódio? Não. Insulina rápida regular por via intravenosa e hidratação parenteral com soro fisiológico, sem bicarbonato? Gente, esse aqui está sendo o primeiro, hein? Porque tem que ser uma de ação rápida, né? O paciente não está tão bem como a gente pensa. Tá bem mal, né? Insulina de ação intermediária, não. Prolongada também não. É isso aí, vamos passar. 2011, uma criança de sexo feminino com 4 anos de idade é atendida no pronto atendimento com queixa de poliúria, polidipsia e emagrecimento nos últimos 2 meses. Apesar de ter havido um atendimento anterior por essa queixa, não houve uma definição diagnóstica. A mãe decidiu retornar ao serviço porque nos últimos 2 dias a criança começou a apresentar sonolência acompanhada de febre, 2 picos, 38,6, vômitos, fadiga, sinais de hidratação e taquipneia. Imediatamente você decidiu encaminhar a paciente para um serviço de emergência devido à hipótese diagnóstica de cetoacidose diabética. A decisão de encaminhamento imediato foi determinada. Por que que foi determinada o encaminhamento desse paciente? Pela preocupação da hipotensão, achado bastante comum nas crianças que desenvolvem cetoacidose, cetoacidose diabética. Gente, hipotensão não é um sintoma comum, assim como, né, os sintomas e sinais sempre serão polifagia, polidipsia, perda de peso, né, hálito cetônico, sonolência, mas hipotensão não é tão comum assim, tá bom? Vamos ver aqui, reposição volêmica e controle da glicemia, sim. A hipotensão na criança em cetoacidose diabética é um evento raro e tardio. Vamos ver aqui.
Pela alta mortalidade característica da doença, cuja principal morte está relacionada à hipotensão. Gente, não. É a hipertermia da criança que requer imediata investigação diagnóstica. Não, a gente está preocupada com a glicemia dela, né? Porque em crianças lactentes pré-escolares, além de adolescentes grávidas, cetoacidose diabética ocorrem com níveis de glicemia sempre muito elevados. Não é por isso que vai ser encaminhado. Por quê? Porque é comum na cetoacidose diabética ter a glicemia sempre muito elevada, né? Então, a resposta é reposição volêmica, controle da glicemia, e a hipotensão, né, não é um evento tão comum. Na verdade, não é um sintoma, não que não seja comum, mas que não acontece. É verdade, não é comum mesmo. Mas o que a gente precisa ver mesmo é a glicemia, né? A gasometria, que é o pH, também vê o potássio, também vê o bicarbonato. E o tratamento é esse, né? Volume, ver a glicemia e o pH. Vamos ver aqui. Questão de 2022. Uma criança com 4 anos de idade, do sexo masculino, é atendida no serviço de emergência pública de sua cidade em decorrência de quadro de náuseas, vômitos do abdominal há cerca de 2 horas. Do abdominal também é um sintoma muito comum. A mãe que vem perdendo, a mãe refere que a criança vem perdendo peso há aproximadamente 2 meses e apresentando aumento de apetite e diurese nesse período. O desenvolvimento da criança é adequado para a idade. Ao exame físico, o paciente mostra-se acordado e colaborativo, apresentando hálito cetônico, hipocorado, uma cruz em quatro, desidratado, três cruzes em quatro e taquipneico, abdômen difusamente doloroso. A gente está tendo uma leva de questões de cetose diabética, né? Isso é bom para a gente fixar, para ter uma fixação melhor no nosso consciente, subconsciente também, né? Mas sem sinais de irritação peritoneal. A ausculta respiratória e cardiovascular apresentam-se sem anormalidades. Exames laboratoriais evidenciam glicemia de 350 mg por decilitro, gasometria de 7,2, PCO2 de 25 milímetros de mercúrio, PO2 de 80 milímetros de mercúrio, bicarbonato de 10. Revela cetonúria. Cerca de 4 horas após o início de tratamento, reposição hídrica e insulina de 0,1 unidades quilo-hora, o paciente apresenta redução do nível de consciência associado à bradicardia. Considerando o caso clínico descrito, o tratamento mais adequado para a complicação apresentada por esse caso deve ser feito com. Gente, essa criança acabou de ter aumentou a pressão, né, intracraniana. Então, o que que a gente precisa fazer? Bicarbonato, flush de glicose, manitol ou potássio? Pessoal, para quando você vê um paciente com cetoacidose diabética que evolui para redução do nível de consciência e bradicardia, tá tendo uma pressão, né? Então a gente precisa tirar essa pressão intracraniana com manitol. Ela é muito específica, né? Essas questões aqui são pessoas que já fizeram muitas questões do Revalida, já tá um pouco acostumado. Por isso que eu falo, pessoas, pessoal, né? Façam bastante questões do Revalida. Vocês não vão perder nada, porque só vão ganhar. Vamos aí, vamos passar. Ao vivo, 2024. Bora passar. Um homem de 67 anos comparece à consulta de rotina com diabetes mellitus tipo 2 há cerca de 12 meses, em uso irregular de metformina 500 miligramas de 12 a 12 horas. Possui história prévia de infarto agudo do miocárdio há 5 anos. Comparece à consulta de acompanhamento com exames laboratoriais de controle recentes, que apresentam resultados semelhantes aos exames anteriores realizados há 3 e há 6 meses. Ureia normal, creatinina normal, taxa de filtração glomerular está diminuída, né?
glicemia aumentada, hemoglobina glicada também aumentada, albuminúria em amostra isolada de urina também está aumentada. O que que a gente vai precisar fazer aqui? Vamos para a insulina direto? Claro que não, né? Por quê? Porque a glicemia, a hemoglobina glicada está, ó, 7,2. Se tivesse maior que 10, aí a gente já poderia pensar em uma insulina, né? Esse paciente aqui, o que que ele precisa? Qual é a conduta recomendada? Vamos ver. Manter a medicação em uso e solicitar a dosagem de proteinúria em amostra de urina em 24 horas. Pessoal, não dá para deixar só essa medicação, né? Manter a medicação em uso e agendar o retorno solicitando a realização dos exames habituais. Trocar medicamento por escama de insulina? Não, né? Associar um medicamento inibidor do receptor de GLT2 e manter acompanhamento habitual. Gente, é isso aí. Vamos associar uma nova medicação. É como se fosse hipertensão, né? O paciente não melhorou, a gente vai colocar um tratamento duplo, né? E até a estabilização. Caso piore assim, aí vamos para a insulina, né? Aqui no caso seria uma glicazida ou essas idas, né, dos tratamentos da diabetes. Vamos à questão 117, 2024. Vamos até a questão 140. Vamos continuar aqui. Um paciente com 30 anos, portador de diabetes mellitus tipo 1, há 15 anos retorna para a consulta com queixa de ulceração em região plantar esquerda em extremidade distal posterior no quarto metatarso esquerdo, com início há 20 dias. O exame físico verificam-se pulso de 80 batimentos por minuto, pressão arterial de 120 por 70, temperatura de 36 com pulsos presentes, cheios e simétricos. Observa ainda a presença de lesão ulcerada de 3 centímetros com discreta secreção serosa, sem hiperemia ou calor, com hiperqueratose local e com tecido de granulação central em região plantar esquerda. Nesse caso, além do controle glicêmico, qual é o tratamento adequado? Pessoal, vocês que vão fazer a prova prática, não esqueçam que pode cair pé diabético. Como agir em meio a essa situação, né? Como eu vou é, visualizar o pé, né? Preciso de uma luz, preciso também de um monofilamento para fazer todos esses testes no pé também, tem o diapasão. E o que que precisamos fazer no paciente? Simpatectomia lobar, enxerto de pele autólogo, terapia compressiva inelástica, curativo e adaptação de calçado. Gente, eu acredito que seja o curativo e adaptação de calçado. Por quê? Vamos ver. É, como na prova teórica, como na prova prática. Como agir com uma pessoa que tem diabetes. A gente está pegando uma leva de diabetes, né? Vocês estão percebendo que a gente está pegando bastante diabetes. Precisamos fazer o curativo, a adaptação do calçado, sempre manter os pés hidratados, né? Não é para manter úmido, porque pode ser pior. Hidratados, porém secos, né? E também outra coisa, usar sempre meias brancas, né? Se tiver alguma situação. Eu não sei se vocês já pegaram alguma situação de ter pé diabético mesmo. Como tratar, né? Pessoalmente, é basicamente a mesma coisa que na prova prática, né? A gente estuda para prova teórica e prática para a vida também, né? Bom de ser prover é isso, que você nunca vai desperdiçar esses momentos estudados. 2013, bora ler, questão 118. Mulher com 52 anos de idade, previamente rígida, 3 meses, queixa de astenia, sonolência, ganho de peso, constipação, além de artralgia e mialgia. Nota-se pele seca, frequência 62, além de não apresentar sinais de artrite ou deformidades. Os exames indicados e o principal diagnóstico a serem considerados são, respectivamente, uma paciente com 52 anos, com cansaço, sonolência, ganho de peso, constipação. O que que é isso, gente?
Fibromialgia? Não, né? Hipotireoidismo primário? Vamos ver. Hiperparatiroidismo? Hiper não. Hiper seria o quê? Perda de peso, palpitação. Hipotireoidismo secundário? Insuficiência adrenal. Hipotireoidismo primário, né, gente? Vamos passar. 2014, INEP. Uma paciente com 42 anos de idade, com antecedente de duas gestações prévias, sem intercorrência e sem outras comorbidades, comparece ao UBS com queixa de aumento do volume cervical anterior. Opa, calma. Aumento do volume cervical anterior aproximadamente 10 meses. Nega dor ou vermelhidão local, né? Nega quadros semelhantes na família. No exame físico encontra-se bom estado geral, corado sem linfonodomegalias cervicais. A tireoide visível durante a deglutição e na palpação tem dimensões aumentadas cerca de duas vezes, com consistência fibrosa, mais fibrosa do que o normal. É móvel e indolor, sem nódulos palpáveis. A ausculta cardíaca e pulmonar são normais, a frequência de 72, pressão 125 por 70. A paciente não apresenta tremores de extremidades. A ultrassonografia da tireoide revela com glândula com ecotextura heterogênea com parênquima moderadamente hipoecoico. Observam áreas de hiperecogenicidade e traves fibróticas. O volume total é de 28, né, maior que o volume de referência, valor de referência, além de solicitar dosagem de TSH e T4 livre. A conduta adequada para esse paciente é solicitar. Pessoal, o que que a gente deve fazer nessa situação? Aqui não fala nada sobre o tamanho, fala que aumentou o tamanho da região cervical, mas fez aqui ultrassom e não revelou muita coisa. O que que a gente precisa fazer? Se já teve a dosagem de TSH e T4 livre para confirmar, precisamos da pesquisa de anticorpo, né? Antitireoperoxidase. A punção não seria agora, se fosse maior que 1 centímetro, tem uns critérios para a gente fazer. T3, não, né? É isso aí, a gente fica tão feliz quando a gente acerta, né? É tão bom seguir um pouco a lógica. Às vezes é bem difícil, eu vou falar. Tem algumas questões que são bem difíceis, que exigem muito da gente, né? Tem algumas que eu falo assim, é quase impossível. Mas a gente tenta seguir a lógica, né? O raciocínio clínico, e no final dá certo. 2016, uma adolescente com 15 anos, diagnosticada com diabetes tipo 1, há 6 anos, e é atendida no ambulatório de atenção secundária com queixa de adinamia e sonolência excessiva, que vem comprometendo as suas atividades escolares. Devido à palpação de tumoração na parte anterior do pescoço surgida há 2 meses, o médico solicitou ultrassonografia de tireoide que evidenciou hipoecogenicidade e bócio heterogêneo com micronódulos distribuídos com parênquima. Com base nessa situação, assinale a alternativa em que são apresentados os achados laboratoriais com esse diagnóstico. Gente, hipotiroidismo, lembrar que quando vai fazer a ultrassom da tireoide, ela é hipoecogênica, tá? Então vamos ver aqui. TSH aumentado, sim, com T4 diminuído, sim, e anticorpo antiperoxidase negativo. Aqui errou, né? O anti-TPO, a probabilidade de estar positiva é muito maior. Então, vamos ver aqui. TSH aumentado, T4 diminuído e anticorpo antiperoxidase positivo. Sim. Aqui diminuído não. Aqui é o contrário, né? Aqui é de hipertiroidismo. Vamos passar 121. 2020, revalida INEP. Uma mulher com 55 anos, previamente rígida, é admitida em hospital após episódio de síncope. Apresenta bradicardia sinusal e discreta hipertensão arterial sistêmica e edema palpebral bilateral. Aumento difuso da tireoide,
que a paciente não havia percebido até então. Não há rouquidão, disfagia, nem alteração de peso. Aqui é para avisar que não tem nenhuma evolução assim maligna do caso, né? Ademais, não apresenta histórico familiar de câncer. O estudo ultrassonográfico da paciente mostra três nódulos de bordas regulares, parcialmente císticos, com componentes sólidos isoecóico, sem calcificações 0,4 centímetros, 0,6 centímetros e 0,8 centímetros. Nenhuma passou de 1, né? Vamos ver aqui. Não há linfadenopatia cervical, TSH aumentado, né? Reverência até 5. Nesse caso, a abordagem adequada para com a paciente é o quê? Solicitar T3 total e T4 livre e cintilografia de tireoide antes de definir o tratamento. A gente já sabe o que que é, né, pessoal? Prescrever levotiroxina e realizar o acompanhamento clínico ultrassonográfico dos nódulos. Melhor, né? Prescrever levotiroxina e dosar antitireoide peroxidase para definir a abordagem dos nódulos. Solicitar T4 livre punção aspirativa de agulha fina do maior nódulo antes de definir o tratamento. É por isso que eu falei, se falasse mais em relação a esse nódulo, que fosse aderido a planos maior que 1 centímetro, tipo assim, a gente até faria a PAF, né? Mas não é. Então vamos ver aqui, ó. Prescrever levotiroxina e acompanhamento sonográfico. Show. Bom demais. Bora seguir aqui. 122, 2017. E as questões revalida sempre um texto, né? Não tem jeito. Você que estuda pro Revalida já entende, né, que questões gigantes fazem parte da nossa vida. 2017, uma mulher com 38 anos de idade procurou a UBS, né, por apresentar há 4 meses ganho de peso, fadiga, sonolência e irritabilidade, sonolência excessiva e irritabilidade. A paciente relata sentir-se muito triste, desanimada e com baixa autoestima. Gente, muito triste, desanimada e com baixa autoestima. Isso é um diagnóstico diferencial de hipotireoidismo, né? Depressão. Pessoal, sempre quando vocês tiverem na prova prática, ou até na teórica mesmo, lembrar que dois diagnósticos diferenciais de hipotireoidismo é depressão e também anemia, tá bom? Ao exame físico apresentou frequência cardíaca de 58, pele seca, áspera e edema palpebral bilateral. Os dois aspectos do exame físico estavam inalterados. Os exames, os resultados dos exames solicitados indicaram dosagem sérica de TSH 34, ó, maior que o valor de referência. T4 livre 0,3, está diminuído. Diante desse quadro, o tratamento de levotiroxina, é isso aí. Após 6 semanas, foi solicitada a repetição dos exames com os seguintes resultados. TSH de 2,5, normal, e T4 livre 1,2, também está normal. Nesse caso, a paciente referiu melhora quase completa dos sintomas apresentados. 5 meses depois, a paciente volta expondo a suposição de que a tireoide piorou de novo. Afirma estar tomando corretamente sua medicação e novos exames realizados indicam TSH 2,3 e T4 livre normal também. Questionada, a paciente informa apresentar muita tristeza, desânimo, falta de concentração e fadiga. Ao exame físico, constata-se que não houve ganho de peso e que não há alteração da tireoide da paciente. Nessa situação, a conduta adequada é: pessoal, vamos ver aqui. Informa o paciente que o quadro clínico compatível com tireotoxicose. Não, né, gente? Informa a paciente a necessidade de aumentar a dosagem de levotiroxina para quê, gente? Não precisa aumentar. Tá muito bem. Fazer avaliação para transtorno depressivo com diagnóstico diferencial e, caso confirmar, discutir o início de tratamento para essa nova comorbidade. Manter o acompanhamento dos níveis séricos TSH. Nossa, tá muito bonito essas aqui, né? Bora ver. Informar o paciente que, mediante os indícios de terapia com levotiroxina, não está sendo efetiva. Gente, está sendo efetiva sim, né? Olha, de 34 para 2,3, meu amigo,
É outra vida, né? Opa, vamos seguir. 123, questão de 2021, INEP. Uma mulher de 30 anos de idade vem à consulta com um endocrinologista para acompanhamento de hipotireoidismo. Há 6 meses, ela procurou atendimento médico na UBS próxima de sua residência devido à constipação. Evacuava a cada 3 dias com fezes ressecadas e com dor ao evacuar. Só vou dar um adendo aqui, gente. Quando é um paciente prático, vou falar prático aqui, está com uma constipação, o que que você tem que fazer? Né? Orientar, né? Maior ingesta, mudança de estilo de vida, maior ingesta de água, né? Dormir bem, se alimentar bem com fibras, né? Alimentos vegetais, frutas, verduras. A paciente era sedentária e apresentava erros alimentares evidentes, com baixa ingesta de água durante o dia e pouco consumo de frutas e verduras. Gente, parece até que eu já tinha lido essa parte aqui, né? Engraçado. O médico orientou ajuste na alimentação, ingesta hídrica e necessidade de atividade física regular, assim como dosagem de TSH e T4 livre. Após 2 meses, a paciente retornou tendo aderido às recomendações, resultando na solução do quadro de constipação. Evacuava diariamente sem dor, com fezes bem formadas. Contudo, os exames laboratoriais demonstraram TSH 5,5, pouco aumentada, e T4 livre 1, normal, né? O médico repetiu os exames e o TSH foi um pouco aumentado, né, 5,3, e o T4 livre de 1,1. Diante da persistência dos exames alterados, o médico prescreveu levotiroxina de 50 microgramas dia e encaminhou ao especialista. Durante a consulta com o endocrinologista, a paciente está assintomática, com tireoide não palpável, índice de massa corpórea 22 quilos por metro quadrado. Contudo, não houve iniciado a levotiroxina, pois possuía receio de possíveis efeitos adversos. Considerando o que foi apresentado, o endocrinologista deve insistir com o uso de levotiroxina, pois caso de hipotireoidismo primário, gente, não é hipotireoidismo por quê? Porque o TSH está aumentado, porém o T4 livre está normal. O T4 livre tinha que estar menor que 0,7. E outra coisa também, eu como médico prescreveria levotiroxina, né, em qual situação? O TSH tivesse tipo, bem aumentado, tipo assim, mais que 10, 12, aí eu poderia pensar. Mas 5 e o T4 livre normal, insistir o uso de levotiroxina, pois caso de hipotireoidismo secundário? Não, né? Orientar o uso de levotiroxina, pois a causa de hipotireoidismo subclínico. E iniciar a levotiroxina apenas após a estilografia para confirmação de diagnóstico. Gente, o diagnóstico é um hipotireoidismo subclínico pelo fato do TSH estar alto e o T4 livre está normal. 124, 2017. Uma mulher com 30 anos de idade, primigesta, com gestação a termo, internada em um hospital, apresenta pré-eclâmpsia com sinais de sofrimento fetal, tendo optado por interrupção da gestação. Em seu prontuário, registra-se que no segundo trimestre da gestação a paciente havia apresentado dosagem de TSH 5, T4 livre 0,7. Agora sim, gente, vocês estão vendo? Agora a gente vê uma diferença, né? Que é um hipotireoidismo mesmo, primário, tendo sido aumentada a dose de levotiroxina que a paciente usava há algum tempo antes de iniciar a gravidez, de 50 microgramas para 100. Puerpério imediato, ainda durante a sua internação hospitalar, qual deve ser a indicação adequada para a paciente com dose diária de levotiroxina? Manter a dose de 100 microgramas até o 28º dia do puerpério. Retornar ao uso regular de dose pré-gestacional de 50 microgramas. Aumentar para 125 durante o período de lactação. Suspender essa medicação e avaliar em 40 dias. O que a gente deve fazer? Se a paciente ela tomava 50 microgramas antes da gravidez, e durante a gravidez, como ela não está sozinha, né? Ela precisava aumentar mesmo. Mas logo após, né, a gestação, o que que ela vai fazer? Retornar ao uso regular que ela tinha, né? É isso.
Parece até ser um bicho de sete cabeças, né? Mas é tão aparentemente simples, né? Vamos continuar aqui. 2012, uma gestante de 32 anos de idade gesta 2 para um. Hoje, com 15 semanas de gestação, comparece à sua segunda consulta pré-natal, enquanto é sintomática, tem histórico de parto pré-termo há 4 anos devido ao descolamento prematuro de placenta, com complicação de hemorragia pós-parto. Nega, esse é de que ano? 2012. Nega história de hipertensão, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional anterior. O filho anterior nasceu com 36 semanas, pesou 2 quilos e mediu 40 centímetros. A gestante nega o uso na gravidez anterior de quaisquer medicações, exceto sulfato ferroso e ácido fólico. Ao exame clínico, apresentou PA 110/60, frequência cardíaca de 80 e altura uterina de 15, batimentos cardíacos fetais 152, colo fechado e grosso posterior. A paciente traz os seguintes resultados laboratoriais: glicemia em jejum de 65, sorologias toxoplasma gondii de IgG reagente IgM não reagente, rubéola IgG reagente e IgM não reagente, VDRL não reagente, TSH de 15, hemograma de 12 e leucócitos plaquetas normais. Gente, eu só vou fazer um adendo aqui, já que você, ao prover, estuda muito para a prova, tanto prática e teórica. É, quais são as medicações para dar para uma gestante? Aqui, ó, sulfato ferroso de ácido fólico. E depois da 12ª semana, o que que você tem que dar também? Carbonato de cálcio, tá bom? Essas três medicações são importantes para uma gestante, tá bom? E cai muito nas provas. Com base na história clínica, os resultados e nos resultados dos exames apresentados, é correto afirmar que a gestante deve iniciar com reposição de hormônio tiroidiano. Os exames de T4 livre da gestante estão necessariamente elevados. O quadro clínico apresentado não sugere risco de parto prematuro. A mesma rotina de laboratorial deve ser repetida a 30 dias para avaliação. A gestante está assintomática, fato que não indica reposição de hormônio tiroidiano. Pessoal, só um adendo aqui, o quadro clínico sugere sim o risco de parto prematuro, tá? Essa paciente com TSH dessa altura, o que que ela precisa? De iniciar a reposição de hormônio tiroidiano, gente. Porque pode dar parto prematuro, tá bom? Então, eu falei, acima de 10, 12, assim, se preocupe com a paciente, tá? Que ela precisa tomar o levotiroxina. Estamos agora numa sequência de hipotiroidismo, né? De tireoide e diabetes também, né? 2024, uma primigesta de 35 anos com idade gestacional de 12 semanas comparece à sua segunda consulta de pré-natal no ambulatório de gestação de alto risco. Apresenta diabetes mellitus tipo 1 desde a infância e está adequadamente tratada. Em consulta anterior, queixou-se de fadiga, pele seca, queda de cabelo e obstipação. Obstipação e constipação é quase a mesma coisa, tá? Só muda o nome. O médico realizou o exame físico, no qual notou a tireoide palpável, solicitou a realização de exames laboratoriais, TSH de 5, T4 livre de 0,6. Diante desse quadro clínico e dos exames laboratoriais, além de iniciar o tratamento com levotiroxina, até que se atinja a meta de tratamento, segmento deve ser feito a dosagem mensal de. É, vamos ver. TSH e T4 livre para reduzir o risco de feto grande e paridade gestacional. Aqui seria diabetes, né? Macrosomia. T3 livre com a finalidade de reduzir o risco de abortamento. T4 livre para reduzir o risco de pré-eclâmpsia. Aqui não é hipertensão, né? TSH para se evitar o risco de parto prematuro. É isso que a gente tinha falado na questão anterior, né? O bom de fazer várias questões assim, que você pega várias questões parecidas assim. E fica bom, né? Pra gente fixar melhor no nosso cérebro. 2016.
Uma mulher com 35 anos de idade é admitida na unidade de emergência em razão de uma situação de estresse. Desde o divórcio há 2 anos, mora com os pais, os quais referem que a paciente tem estado inquieta há alguns meses, apresentando irritabilidade contínua e crises nervosas, com muitos tremores e irritação, situações que vêm se agravando. A paciente admite sua irritabilidade, mas por sua vez refere que os pais o tratam como uma criança, e a insistência de levá-la ao médico é um dos motivos de sua irritação. Ao exame, a paciente apresenta agitação sem perda da autocrítica, temores finos nos membros superiores, reflexos patelares bicipitais exacerbados, com aumento de áreas reflexógenas bilateralmente. A palpação da tireoide não revela bócio ou nodulação. Nesse caso, deve ser solicitada. Ah, eu só queria falar uma coisa, gente, já que eu tenho minha oportunidade de falar aqui. Eu acho tão lindo, né? Eu vou até falar aqui, ó. A paciente admite sua irritabilidade, mas por sua vez refere que os pais tratam como uma criança. Não é nada sobre a questão, mas é algo muito importante que eu gostaria de falar sobre os pais, né? Como os pais se preocupam com os filhos. Eu vou dizer até os meus pais. Eu amo muito os meus pais porque eles se preocupam tanto comigo e o motivo dessa preocupação é o amor, né, gente? O amor ele é tão importante e eu gostaria de agradecer aqui meus pais publicamente aqui nesse vídeo, que eles são os amores da minha vida. Eu amo muito meus pais. Vamos continuar aqui. Deus abençoe todos eles, todos os pais, né, daqui dessa terra. Vamos continuar. A avaliação psiquiátrica deve, para descartar psicose reativa breve, gente, psicose nada a ver, né? Dosagem de T4 livre TSH para descartar hipertiroidismo, avaliação psicológica para descartar o transtorno de ansiedade com crise de pânico, dosagem de catecolaminas plasmáticas, metanefrinas e ácido valmandélico urinários para descartar feocromostoma. Pessoal, qual é a cara mais parecida desse quadro aqui? Dosagem T4 livre TSH para descartar hipertireoidismo. Bora ver? Era isso. Eu fiquei pensando, será que essa paciente está com ansiedade? Mas realmente é irritabilidade, palpitação, estresse, perda de peso. Aciona uma luzinha aí que pode ser hipertireoidismo. Questão 2022, né? 128 aqui da nossa maratona. Uma paciente com 32 anos de idade foi internada na UTI com quadro de crise tireotóxica, tireotóxica, relatando na admissão palpitação, nervosismo, falta de ar, fraqueza e perda de peso. Ao exame físico, apresenta taquicardia, tremor fino, miopatia proximal, sopro na tireoide. Após a investigação, foi feito o diagnóstico de doença de Graves. Entre as modalidades de tratamentos para o controle de hipertireoidismo e doença de Graves, a mais indicada nesse quadro clínico é terapia com radioiodo. Gente, vamos esperar, né? Metimazol, cirurgia. Não, vamos começar devagarzinho, né? 2022 é uma questão bem conceitual. Gostei dessa, viu? Vamos continuar. Depois eu vou estudar mais sobre hipertireoidismo e hipotireoidismo, porque são questões que podem cair na prova prática também, né? Na vida também, né? Prova prática eu digo mais a vida do que tudo, porque a vida é muito importante, né? No hospital, como você vai agir com o paciente nessa situação? 2024, vamos ler aqui. Uma paciente com 24 anos procura atendimento médico com quadro de sudorese excessiva, palpitação, irritação ocular, nervosismo, fadiga, perda de peso, apesar do aumento do apetite, com achado de edema ocular e aumento difuso da tireoide ao exame físico. O médico levanta a suspeita de doença de Graves. A propedêutica laboratorial dos exames compatíveis com a hipodiagnóstica apresentada é os níveis séricos reduzidos do anticorpo contra o TSH, o TRAB. Não, se fosse para ser hipertireoidismo, tem que estar aumentado, né, o TRAB. O anticorpo, o anti-TPO reduzido. O aumento do tamanho e da ecogenicidade do parênquima da tireoide e presença de nódulos císticos difusos da ultrassonografia. Pessoal, aqui pode ter um aumento do parênquima da tireoide, mas
Não aumenta a ecogenicidade, tá bom? Ele diminui, é hipoecogênico, só para lembrar. Elevação do número, no níveis séricos do TSH e supressão do T4 livre. É o contrário, né? É diminuição do TSH e aumento do T4 livre. Teste do iodo radioativo, mostrando elevada captação pela tireoide, e cintilografia, mostrando distribuição difusa de radiomarcador do parênquima da glândula. É isso aí, pessoal. Bora para 130, 2022. Em atendimento em uma unidade de saúde da família, você atende pela primeira vez uma mulher com 32 anos, parda, mãe de dois filhos. Ela se encontra assintomática e realizou exames laboratoriais de hemograma, colesterol total e frações, glicemia e perfil hormonal tireoidiano, que resultaram normais. Mostrou ainda ultrassom cervical recente, que evidencia um nódulo sólido de um terço superior do lóbulo direito da tireoide, com 1 centímetro de espongiforme, sem calcificações, mais largo e alto, mais largo que alto, e de limites precisos. Seu exame físico mostrou os achados ultrassonográficos. Questão de 2022. Nesse caso, a conduta mais apropriada é: o que você vai fazer numa paciente dessa? Perfil tiroidiano normal, ultrassom está. Não tem tanta complicação assim. O que você vai fazer? Eu, eu em si, faria o controle clínico, né? Não, a punção aspirativa ela tem que ser mais sintomas. Tratamento cirúrgico é depois e supressão hormonal ainda não, né? Vamos ler aqui. Uma mulher de 35 anos de idade é encaminhada a um ambulatório de endocrinologia após a sua médica de unidade da saúde da família ter detectado em seu exame clínico a presença de um nódulo tiroidiano. Na primeira avaliação da especialista, a paciente revela estar assintomática e receosa, temendo que aquela alteração represente uma neoplasia maligna. A endocrinologista descreve o nódulo como superficial, de diâmetro inferior a 1 centímetro, indolor, localizado no lobo direito da tireoide, com ausência de linfonodos cervicais e supraclaviculares satélites. Em seguida, solicita a dosagem de TSH, T3, T4 livres e ultrassonografia de tireoide. Os resultados evidenciaram T3, TSH, T4 e T3 livres normais. Nódulo tiroidiano de 0,7 centímetros, com margens imprecisas e microcalcificações, sem linfonodos regionais. Qual deve ser o próximo procedimento a ser realizado no segmento dessa paciente? Gente, o nódulo está menor que 1 centímetro, mas aqui eu fiquei um pouco assustado em relação a essas margens imprecisas aqui e microcalcificações. A- é, deixa eu ver aqui. O PAF, né, Punção aspirativa de agulha fina, cintilografia da tireoide, cintilografia é depois, né? Excisão cirúrgica também é depois. Exame, né, biópsia, histopatológico, ultrassonografia sequenciais da tireoide para acompanhamento. Poderia ser também, né? Mas eu vou no PAF. Eu vou ao vivo, vamos ver. É isso aí, galera. Depois eu vou estudar melhor, né? Tem todos os protocolos para o PAF. Vou até escrever aqui, ó. PAF. Eu gostaria de ter uma câmera, tá, gente? Quem sabe futuramente vai dizer, vai, que vai dar certo, né? Eu gravo no meu notebook. Meu notebook é bom, mas eu não sei gravando, né? Eu não tenho essas habilidades ainda para YouTuber. Mas vai dar certo. Fé em Deus.
Vai, 2023, que são 132. Uma paciente com 40 anos identificou nódulo em região cervical anterior. Ao exame físico, nota-se nódulo firme a cerca de 1 centímetro em região cervical anterior, móvel de deglutição. Foram solicitados exames de função tiroidiana que indicaram normalidade e ultrassonografia que mostrou nódulo sólido de aproximadamente nódulo sólido de 1,3 centímetros em lóbulo esquerdo da tireoide. Realizada o PAF, né? O exame citopatológico mostrou classificação de Bethesda 5. Gente, Bethesda 5 é algo que a gente precisa ter mais cuidado, não é porque aparentemente apresenta tranquilo, mas tem algumas complicações, né? Vamos ver a conduta mais adequada. Quais são os tratamentos para uma pessoa que tem Bethesda 5, né? Ou tem alguma complicação na tireoide? Ou vamos encaminhar para o radioiodo, que é iodoterapia, ou vamos para a cirurgia, entendeu? Não tem outro caminho. Em relação à Bethesda, eu só vou passar aqui bem rápido para você, que se você não viu o vídeo anterior, que a gente fez também questões de hiper e hipotireoidismo, é tudo sobre tireoide. Estamos seguindo a sequência agora. Bethesda, ele vai até a classificação 6. A classificação 5 já é tipo assim, possível de malignidade, suspeita de malignidade. A 6 já é maligna. E a gente tem dois exames, que é o ultrassom, que vê o tíradis, né? O tirades, sei lá, tirades, vai até o 5. O 5 já é complicado. E o Bethesda vai até o 6. O 6 é a maior complicação. Então o 5 já tem complicação. Então vamos ver qual é a conduta mais adequada. Encaminhar para a cirurgia, repetir o PAF, solicitar cintilografia com iodo e ultrassom, realizar ultrassom para acompanhamento. Gente, nesse caso aqui, ou é cirurgia ou é iodo, né? Então vamos para cirurgia. Foi isso. 2023. Vamos aí, 2012, né? 133. Uma mulher com 55 anos de idade procura a UBS, né, Unidade Básica de Saúde, para realizar uma consulta. A paciente está assintomática. Durante o exame físico, o médico identificou o nódulo palpável no lobo esquerdo da tireoide. Solicitou sonografia, um nódulo bem circunscrito de 1,8 maior que seu diâmetro. Vamos marcar aqui, ó. Localizado no lobo superior e ausência de linfonodomegalia. Indicou o PAF, né, a punção de aspirativa com agulha fina. Eu já estou tão acostumado a falar PAF que eu falo depois, assim, punção aspirativa com agulha fina. O exame histopatológico revelou alterações celulares sugestivas de carcinoma papilífero da tireoide. Aí, a paciente foi submetida à tireoidectomia e o exame anatomopatológico confirmou o diagnóstico de carcinoma papilífero de tireoide de 1,8 centímetros, sem invasão capsular, bem diferenciado, sem extensão local intratireoidiana. Então, o que aconteceu aqui? Tá mal, mas não tá tão mal, entendeu? O que eu tinha falado? O tratamento para esses casos é cirurgia e iodoterapia. O paciente já fez a cirurgia. Aqui, ó. Cadê? Tiroidectomia. Então, o que a gente vai fazer aqui? Radioterapia? Não, né? Rádio e iodoterapia. Quimioterapia? Não. Iodo 131? Vou ver o outro. Radioterapia, quimioterapia, questão de iodo. Aqui, galera. Foi pra gente, né? Quer dizer que foi pra nós. 134. Desanima não, hein, pessoal? Se você tá aqui, ó, coloca assim, ó. Hashtag alegria. Hashtag alegria. Esse é diferenciado. 2011. Paciente com 55 anos de idade procurou o consultório médico referindo o aparecimento de nódulo na região cervical à direita. O exame físico constatou que o paciente apresenta nódulo tiroidiano à direita e aproximadamente 6 centímetros. A ultrassonografia revelou nódulo isoecogênico de 6 centímetros no lóbulo inferior da tireoide. O estudo citológico
realizado em material colhido por pulsão aspirativa de agulha fina foi sugestivo de carcinoma papilífero. O paciente foi então submetido a tiroiodo iodectomia sem registro de intercorrência no ato operatório. No pós-operatório imediato, o paciente passou a apresentar rouquidão, laringoscopia realizada revelou paralisia da prega vocal à direita. Então a cirurgia não teve um sucesso tão bom, né? Mediante o quadro clínico e considerando a anatomia cirúrgica, qual a causa prevalente da rouquidão nesse caso? Lesão do ramo. Isso aqui é muito anatômico, né, gente? Ai, meu Deus. Bora. Lesão do ramo tiroidiano do gânglio simpático cervical durante o ato cirúrgico. Lesão da alça cervical do nervo parasimpático cervical durante o ato cirúrgico. Lesão do ramo inferior do nervo laríngeo superior durante o ato cirúrgico. Lesão do nervo laríngeo superior durante o ato cirúrgico. Lesão do nervo laríngeo recorrente durante o ato cirúrgico. Vou até escrever aqui que eu tenho que estudar. Estudar anatomia tiroidiana. Pessoal, vamos aqui a tentar relembrar algo que a gente estudou muito tempo atrás, né? E quem está estudando para cirurgia aí também fica mais fácil, né? O nervo que afeta a maior parte dos lugares, eu acredito que seja o recorrente. Eu vou tentar mandar na descrição o, esse. Eu acredito que seja. Bora ver. Depois eu vou. Foi. Que bom, né? Vou mandar uma foto para vocês verem a tireoide, tá bom? O que cobre o nervo. Essa daqui foi uma questão muito específica, porém deu certo. 2011. Quem nunca fez, quem já fez questões de 2011 aí, coloca aí. Eu já fiz as questões de 2011. Vai, 135, a osteoporose. É correto afirmar que. Nossa, essa questão. Olha essa questão, gente. Olha o tamanhozão dessa questão. Pequenininha. Até que enfim. INEP, nunca te critiquei. A. São considerados fatores de risco da osteoporose não modificáveis: a idade, pequena estrutura óssea corporal, origem étnica, história familiar de osteoporose. Gente, eu não. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou ler tudo. Mas eu não leria tudo, não, tá? Porque realmente, não modificados é a idade, você não tem como modificar. A sua estrutura óssea, né? Sua. É origem étnica, você tem a sua, você não tem como modificar, né? Por mais que você tente modificar, biologicamente você é quem você é, né? E história familiar de osteoporose é genética também. Fator de risco, tabagismo, uso de álcool, terapia de reposição hormonal estrogênica. Gente, terapia de reposição hormonal não é fator de risco, né? É um fator de proteção, né, gente? Antecedente familiar de osteoporose, avaliação diagnóstica, necessidade mineral deve ser recomendada a partir de 40 anos. Acredito que é a partir dos 65, gente. O uso de cálcio e vitamina D aliada a bifosfonato deve ser considerado apenas em casos de ocorrência de fatores prévios. Não, gente, todo mundo que tem osteoporose pode tomar vitamina D, cálcio e bifosfonato. E até o tratamento, se você tiver um caso de osteoporose na prova prática, já sabe o tratamento, né? Cálcio, vitamina D e bifosfonato. Os efeitos de depressão óssea induzidos pelo uso programado de corticoides e hipotireoidismo na causa renal crônica pode ser evitados pela ingesta complementar de cálcio. Não, né, gente? Um tratamento ele tem que ser mais eficaz. Mas a gente vai pelo mais certo, né? Vamos ver, vamos ver. Foi. 136 agora. Questão de 2025. Questão desse ano. Gente, eu amo questões de 2025. Questões atuais. Porque faz a gente chegar mais perto, né? Da nossa prova. Da prova que você vai fazer, né? Da prova de atualizações também. Isso é muito bom.
Mulher de 65 anos de idade procura atendimento médico na unidade de atenção primária, relata menopausa aos 50, com osteoporose confirmado com densitometria óssea de T-score de menos 2,5. Ó, tá baixo. O paciente não apresenta histórico de fraturas, obesa, sedentária e faz uso de corticoides uso crônico de corticoides orais. Diante desse quadro, a conduta adequada é reposição hormonal de estrogênios? Agora não. Calcitonina nasal, recomendando exercício leve, além de sugerir aumento, alimentos ricos em cálcio e vitamina D. Gente, esse calcitonina nasal aqui, não sei, hein? Vamos passar. Vitamina D isolada, associada a aumento. Não, precisa de cálcio e bifosfonato também, né? Bifosfonato oral, recomendando prática regular de exercício físico, entre 40 minutos, 3 vezes na semana. Suplementação de cálcio e vitamina D. Gente, não tem como essa questão estar errada. Vamos ver? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Graças a Deus. Bora. 137. Vamos terminar essas questões aqui para você descansar, porque depois tem mais questão, viu? Depois a gente vai fazer mais questão. Vou dar uma respirada. Mas eu gosto disso aí, galera. Eu gosto de interação, eu gosto que vocês estudem, que vocês participem comigo. E para ter um caminho bem legal, né? Bora seguir aqui. Uma mulher com 24 anos procura atendimento hospitalar, referindo cefaleia episódica, sudorese, taquicardia há 3 meses com piora progressiva. Realiza a monitorização, né, ambulatorial de pressão arterial, mapa, que identificou oscilação importante caracterizando hipertensão paroxística. Então, a paciente com hipertensão, cefaleia constante, sudorese, taquicardia. Gente, vamos ver. Hipótese diagnóstica, hipertensão arterial secundária. Então, aqui já fala, né? Qual é a principal hipótese diagnóstica? A hipertensão arterial secundária. É, na urina está aumentado o ácido 5-hidroxidolacético. Também está aumentado a metanefrina. Também está aumentado a metanefrina. O TSH está normal. TSH e T4 livre está normal. Então, qual é a hipótese diagnóstica, gente? Qual a principal diagnóstica? Ó, 2024, questão atual, hein? Qual é? Qual é? Feocromocitoma, gente. Uma pessoa que tem hipertensão arterial secundária a uma sudorese, a um ataque cardíaco, cefaleia. Vamos ver se é essa. É essa mesmo. Fé em Deus, bora ver. É essa. Eu acredito que eu fiz essa prova de 2024. Não sei se essa foi a ponto 2 ou ponto 1, mas eu fiz a 2024.1, que eu fui aprovado na prova teórica. Bora ver aqui. 2014, 138. Uma mulher com 35 anos de idade procura atendimento na unidade básica de saúde para tratamento de obesidade. Manifesta desejo de usar medicações para diminuir a sensação de fome, pois refere que uma vizinha está tendo bons resultados com o uso de medicamentos há vários meses. A paciente é casada, tem 3 filhos, o mais novo com 2 anos e atualmente não está trabalhando. Relata que ganhou muito peso durante a última gestação e não conseguiu retornar ao peso anterior. Nega a hipertensão ou diabetes, não consegue fazer atividade física regular, pois tem dores na coluna e nos joelhos. Diz que tem dificuldade de seguir dietas e revela peso de 78. É IMC aumentado. Tá bem aumentado, né? Tá quase obesidade grau 1. Mas tudo bem. Pressão um pouco aumentada, circunferência de 90, maior que 88, né? O exame físico não apresenta alterações significativas com base nas informações e é correto afirmar que existe indicação para tratamento farmacológico. Gente, não, o Ministério da Saúde não tem tratamento farmacológico para obesidade, tá? Os valores de circunferência abdominal e IMC colocam essa paciente numa situação de aumento de risco cardiovascular. Gente, eu marcaria essa e vazava embora. Mas eu vou ler para a gente ler juntos, né? Pelo cálculo do IMC, a paciente classificada com peso adequado? Não. Existe indicação para o uso de IECA pelo. Não, né, gente? A pressão está normal, tá tipo assim, tá 130/80 tá no limite. Mas ela tem risco de cardiovascular, né? Se ela continuar nessa vida. Vai, 139 agora. 2021.
Mulher de 38 anos foi internada em enfermaria de clínica médica de hospital universitário de ampla complexidade em função de quadro de fibrilação atrial paroxística com alta resposta ventricular sem estabilidade hemodinâmica, mais associada a queixas recentes de emagrecimento não intencional, irritabilidade, tremores finos de extremidade. Na anamnese dirigida, a paciente confirmava a, a, a presença de intolerância ao calor, fadiga, fraqueza, menorreia e hiperdefecação. Gente, já tá na sua cabeça o que que é isso aqui, né? Ao exame físico, além de taquiarritmia, foram observados bócio difuso com sopro ausculta local, exoftalmia, tremores e palpitações, tremores palpebrais frequentes, mixedema pré-tibial e hálux direito, hipocrastismo digital e pele úmida, pele quente e úmida. Administrada doses sequenciais com intervalo de 5 minutos, metoprolol intravenoso, após redução da frequência cardíaca, ocorreu redução da arritmia pelo ritmo sinusal. Os solicitados exames complementares, TSH está muito suprimido e T4 livre está bem aumentado, além de ser mantido tratamento com beta-bloqueador, considerando o fato da paciente nunca ter sido previamente tratada da sua doença, a clínica médica optou por introduzir instituir terapêutica direcionada à inibição da função da enzima tireoperoxidase, reduzindo a oxidação e organificação do iodo na tireoide, além de promover a redução dos níveis autoanticorpos circulantes. A intervenção terapêutica instituída nesse sentido foi. Pessoal, só vou acrescentar uma coisa muito importante. Esse caso aqui a gente já sabemos que é de isso aí, hipertiroidismo. Mas a gente pode fazer um diagnóstico diferencial de hipertiroidismo com transtorno de ansiedade generalizada, né? Você percebeu aqui? Que é muito característico. Qual o tratamento que a gente vai fazer numa pessoa com hipertiroidismo? É beta-bloqueador, como havia dito, né? Aqui, falou, né? Metoprolol, onde que tá? Que é pro ritmo cardíaco. E, né, a gente precisa de uma medicação também, que é para o hipertiroidismo, né? Radiodo, corticoide, metimazol ou colestiramina? Metimazol, né, gente? Que é o tratamento específico para hipertiroidismo. Agora, a última questão, não menos importante, uma mulher com 22 anos, ó, 2021, uma mulher de 22 anos de idade foi encaminhada ao serviço de oftalmologia devido a episódio de olho vermelho, o qual o médico oftalmologia diagnosticou uveíte anterior aguda. Questionando a paciente, o médico identificou histórias de aftas orais recorrentes dolorosa há pelo menos um ano, para as quais não foi realizada nenhuma investigação, fazendo uso de corticoides tópicos com alívio fugaz. Relata a dor abdominal e diarreia mais ou menos no mesmo período. Refere que as evacuações são frequentes cerca de 5 a 6 vezes por dia, em pequeno volume com sangue e muco visíveis em algumas ocasiões. Visando o esclarecimento diagnóstico, o procedimento a ser adotado e o achado esperado devem ser. Gente, o que é isso? Uma paciente com 22 anos, paciente jovem, com olho vermelho, foi à oftalmologia com uveíte anterior aguda, história de aftas orais recorrentes dolorosas e fez o uso de corticóide que melhorou do abdominal diarreia. Qual é a enfermidade que vai da boca até o ânus, que tem uveíte, que dá aftas orais numa paciente jovem? Vou dar 3 segundos, vai. Um, dois, três. Doença de Crohn, gente. O que a gente tem que fazer a propedêutica, né, para esclarecer o diagnóstico? Precisamos de uma teste de patergia parasitológica de fezes, um FAM, ou uma colonoscopia com biópsia. É óbvio, né, gente? Colonoscopia com biópsia para ver o histopatológico com granuloma não caseoso. A gente tem que ver, né,
é a diferenciação do abdômen, como que se fala? A doença de Crohn é uma doença inflamatória, né? E precisamos tratar com algumas medicações, que é mesalazina, sulfasalazina, tem alguns tratamentos também. Mas na prova prática, só para fazer fechar aqui com chave de ouro, nessa questão de doença de Crohn, eu não sei se a gente vai continuar, nas próximas questões vão ser relacionadas a, a esse quadro, né? Mas só para fechar aqui, os pedidos de exames laboratoriais, você vai fazer esses pedidos na prova prática. Parasitológico de fezes, calprotectina fecal, vai pedir hemograma completo, né? Vai pedir tudo laboratorial. Vai pedir também uma colonoscopia com biópsia e tem um exame que é muito específico também, que é o ASCA e o PEANCA, tá bom? O ASCA é para Crohn e o PEANCA para retocolite ulcerativa, que são primos, né, irmãos assim. Mas é isso, pessoal. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por estar aqui. Depois vai ter mais vídeos. Se você não assistiu os vídeos anteriores, você está super bem-vindo para assistir também. São outros temas, são várias questões. Chegamos nas 140, né? Graças a Deus. E vamos até 1235. Você está comigo nessa? Então vamos seguir juntos. E é nóis. Tamo junto, um abraço e Deus abençoe você. Até a próxima.